A violência contra a população LGBTI+, sempre choca. Mas quando ela acontece muito perto da gente, choca ainda mais. É o caso da transexual que morreu semana passada, que foi agredida em São Luís Gonzaga. Esse é só mais um caso dos muitos que já aconteceram esse ano. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem está aqui comigo para conversar sobre esse assunto é o Ayrton Ferreira, que é presidente de Promoção, Educação e Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular. Bom dia, Ayrton. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Nós é que agradecemos pela oportunidade. Esses casos assim, como eu disse, eles chocam muito, né? Quando a gente pensa que está tão perto da gente, acho que dá uma sensação de insegurança maior ainda, não é? Não, com certeza. Esse caso, né, da Natasha, ele nos remete a uma série de reflexão de como que a transfobia, a homofobia, ela é estruturante no âmbito da sociedade, né, brasileira, no sentido de que essas manifestações, com requinte de crueldade, né, elas vão contra, né, ou numa direção contrária das manifestações em defesa dos direitos humanos das pessoas, de expressar a sua sexualidade, né, e a sua orientação sexual e identidade de gênero. Pois é, no momento em que a gente fala tanto em direitos humanos, da preservação dos direitos humanos, da garantia desses direitos, a gente vai na contramão quando a gente pega a população LGBTI+, todas as ramificações que vierem daí, isso não importa. Quando a gente vê esse caminho assim na contramão, o que isso representa para vocês? Quer dizer, como é que a sociedade, que ao mesmo tempo que pede segurança e garantia de direitos humanos, pode agredir direitos humanos dessa forma? Isso demonstra de que a sociedade não está preparada, né, para conviver com a diferença, conviver com essa diversidade, mesmo com todos os aparatos legais, com todos os instrumentos legais existentes no Brasil, desde a decisão do STF, né, que compara, iguala o crime da homofobia ao racismo. Isso. E isso tem despertado, inclusive, né, o próprio ódio, né, a própria manifestação de violência contra esse segmento. Então, na realidade, aí é necessário se fazer todo um trabalho, que chama um trabalho educativo, de educação de direitos humanos, com as famílias, com a sociedade, nas escolas, né, para enfrentar essa situação e reduzir a violência contra esse segmento. Você está dizendo que ao mesmo tempo em que se trata a agressão, a homofobia como um racismo, um crime tão igual, só essa garantia de direito já desperta uma revolta? Ela desperta na medida que os conservadores, né, ou as pessoas que já sentem essa vontade de manifestar todo o seu preconceito, todo o seu ódio, né, por conta dessa diferença, ela acaba aproveitando, né, um ambiente, como foi, né, considerada a situação da Natasha, para inclusive atuar com esse tipo de comportamento. Então, assim, a homofobia e a transfobia é um ato, né, de ódio, de desrespeito, né, descontrolado, inclusive, de você agredir a outra pelo fato de simplesmente ela ser diferente de você. Então, né? assim, essa relação, né, que é estabelecida na sociedade a partir dessa desconstrução, inclusive, dessas relações de poderes, ela se dá a partir desse divisor aí, que está, como é que nós podemos apenas afirmar que a heterossexualidade, né, é a relação mais sadia, é a única possível de estar na sociedade, é a única possível de todas as possibilidades. Não, a gente precisa entender também o lado das pessoas que não se identificam com a heterossexualidade, né? E nesse sentido, inclusive, o Estado ele tem a obrigação de proteger, né, de promover os direitos humanos desse segmento. E se eu diria que isso está sendo garantido, quer dizer, o Estado tem a obrigação, tem o dever de garantir a segurança de todos, inclusive da classe LGBTI. Isso eu diria que isso está sendo garantido na medida em que a gente, de vez em quando, tem essas notícias de assassinato de pessoas que, apenas por serem diferentes, estão sendo agredidos e violentados e mortos. Exatamente, o aparato do Estado, né, então a partir da Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, nós temos feito um trabalho diretamente voltado com os municípios, no diálogo, inclusive com os gestores, identificando esses atores que são o próprio segmento da sociedade civil organizada,
nós também, escutando as demandas que vêm do segmento, né, LGBTI, nós temos um Conselho Estadual LGBTI que faz o diálogo com representação do poder público e sociedade civil. Nós temos hoje, já aí constituindo e futuramente está implantada, a rede estadual de promoção e proteção dos direitos humanos desse segmento. Fazemos o diálogo diretamente com a segurança pública, né? A segurança pública está se movimentando no sentido, inclusive, de dar toda uma proteção, né? Está, inclusive, alterando seu sistema de informação, né? Introduzindo a questão da orientação sexual e identidade de gênero, né? E também ampliando isso para os registros de boletim de ocorrência nas delegacias, seja na região metropolitana, seja nos municípios. E isso é um fator que nós consideramos importante e que avança muito, porque daí então você pode considerar ter um raio-x, né, da realidade dessa população no âmbito do estado do Maranhão. Logicamente, aí em conjunto com outras políticas de saúde, de educação, de cultura, nessa promoção de uma cultura de paz e respeito à diferença. Esse retrato dessa violência ele está sendo construído ainda, né? Não se tem ainda, por exemplo, um perfil específico de agressores desse caso. Isso ainda é uma coisa que está sendo, vamos dizer, construída mesmo, seria a palavra construída. Certa. Na realidade, nós não temos o perfil tanto do agressor, né, como da pessoa, da vítima. Né? Então, todo essa informação, esse sistema de informação, ele está sendo construído em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria de Segurança Pública. Além disso, nós vamos estar capacitando toda a rede da segurança pública no sentido de orientar, né, de aproximar os profissionais da segurança pública com essa temática, né, de como atender, como respeitar o nome social, né, de como encaminhar os casos de violação de direitos humanos, além disso também apontando quais são as portas de entrada para uma denúncia de violação de direitos humanos, que pode ser através do Disque 100, que é o Disque 100 a nível nacional, a Ouvidoria de Direitos Humanos estadual e também o núcleo a LGBT da Defensoria Pública. Né? E nós consideramos que são portas de entrada que a pessoa pode, inclusive, recorrer para uma denúncia. Pois é, a Defensoria Pública também está realizando um trabalho muito interessante nessa categoria, né? À medida que a gente está fazendo lives, provocações a respeito, criando um núcleo específico para a defesa. Essas iniciativas de políticas públicas, de alguma forma, ela dá um certo suporte para toda essa luta dessa classe. Com certeza. A Defensoria já é uma parceira, né? Ela já compõe essa rede que nós chamamos de atendimento à população LGBTI. Nós estamos ampliando isso para outros serviços públicos para que se qualifique, se aprimore, né, o atendimento a esse segmento e a gente também consiga, na realidade, ter dados específicos desse segmento, né? Que não sejamos apenas subnotificados, mas que tenha notificação, seja na área da segurança, seja na área da saúde, seja na educação. Esse é um trabalho que tem que ser permanente, né, da formação, da qualificação, da sensibilização de todos os agentes públicos, no sentido de atender, né, de uma forma digna o segmento LGBTI, na medida que ele for em busca do serviço público, que é um serviço para todos e todos os cidadãos. Ok, vamos fazer um rápido intervalo aqui na nossa conversa, mas a gente volta já para continuar conversando sobre esse assunto e quais as medidas que estão sendo tomadas, além dessas que já foram mencionadas. Um minutinho só, eu volto já. Estamos de volta conversando aqui com o Ayrton Ferreira sobre as agressões que são dirigidas à população LGBTI+. E a gente estava falando dessas iniciativas que estão sendo tomadas para a garantia desses direitos. Mas esse, vamos dizer assim, é um processo de conscientização e como todo processo de conscientização, ele leva um tempinho para trazer resultados. Só que essa questão, eu diria que ela é muito imediata, ela não pode esperar muito, na medida em que a gente vê tantos casos de agressão acontecendo. O que de imediato, o que de imediato pode ser feito, Ayrton, na sua opinião, para não parar, não diria parar, mas conter essa onda de violência? Várias medidas, né, a partir da situação da ocorrência do caso da Natasha,
estão sendo tomadas. Além do acompanhamento, né, do caso pela Secretaria de Direitos Humanos, próximo e no diálogo com a Secretaria de Segurança Pública, né, nós também fazemos o trabalho da mobilização junto a esse segmento, no sentido que também eles precisam ter o autocuidado, o cuidado nessa atenção devida, né, nessas relações que nós estabelecemos, seja pessoais, seja no coletivo, seja também nos espaços de lazer, né, de que os LGBT não podem dormir com o inimigo, né, mas também no sentido de aproximar, né, o poder público para essa temática. Então, assim, as medidas de imediata, né, que a sociedade e a família precisa uma resposta em relação à situação da execução, né, de prender as pessoas que foram os acusados, né, os executores do crime, do assassinato. Isso é uma satisfação que você dá para a sociedade, para a família, para o movimento organizado LGBTQI+, mas é preciso, além disso, também a gente entender de que é necessário as mudanças de postura, de estigma, de preconceito, que esse trabalho, né, ele precisa ser permanente no sentido de atingir, né, a sociedade, os agentes públicos, né, nessa formação, e também a mudança nas políticas públicas, para realmente contribuir aí na redução dos casos de violência contra esse segmento. Você diria que é necessária uma mudança de comportamento dessa população LGBTI com relação eu diria, o comportamento no dia a dia? Se é necessário esse autocuidado, porque se você ficar esperando só pelo poder público, ele vai agir, mas ele é mais vagaroso, vamos dizer assim. Né? É devagar, o Estado não se move com muita facilidade. Então, é preciso também esse cuidado, essa autoproteção? Essa autoproteção, né, essa percepção, né, de que é necessário em alguns espaços, em algumas relações, você ter a segurança, né, devida para que você não seja agredido fisicamente ou verbalmente. E se isso ocorrer também, você buscar os serviços e os órgãos competentes para formular a denúncia, seja uma delegacia mais próxima, seja um serviço da defensoria, seja uma ouvidoria. Os serviços existem. O que nós precisamos é ampliar isso, né, para que a população, do modo geral, mas em especial a população LGBTQI+, ela tenha conhecimento disso, quais são os canais de denúncia, quais são os canais que ela pode ter o apoio e a proteção. Então, nós trabalhamos nesse sentido, né, de que cada vez mais essa população ela consiga acessar de uma forma rápida e eficaz o serviço para o seu atendimento. Falta muita coisa a ser realizada? Falta muita coisa a ser implementada? Falta. Né? Nós precisamos, inclusive, de serviços especializados, de casa, de acolhimento para a população LGBTQI que sofre violência, que são expulsas de casa, né, em razão da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, que a família não aceita, a escola não aceita, a sociedade, e aí ele vai para onde? Então, o Estado precisa fazer esse centro de acolhimento, né? E isso ainda não existe hoje, né? Não existe. Esse centro de acolhimento do Estado e nem do município não existe. O que existe agora é uma iniciativa de uma organização da sociedade civil que está já em andamento de uma casa para implantação aqui em São Luís. Isso é ótimo. Mas eu digo, essa população precisa saber que ao primeiro sinal de agressão, ela tem que acionar logo o sistema de segurança. Ela tem que fazer a denúncia, ela tem que procurar uma delegacia, ela tem que procurar se cercar de cuidados. Ela precisa ter essa compreensão de que numa situação, né, que remete a uma violência, ela precisa acionar diretamente, né, os canais de segurança, a delegacia, o 180, o 190, fazer a denúncia, né, não ficar isolado ou com medo de denunciar, eu diria que é mais com medo, né, de sofrer represália, porque senão você dá vantagem aí, né, dá brecha, porque o agressor ele continue praticando essa situação, esse tipo de violência. Porque choca muito a agressividade com que o crime é cometido. Por exemplo, no caso da Natasha, ela teve até um maxilar deslocado, qualquer coisa assim, fraturas por todo o corpo. E essa violência, essa agressividade, você diria que ela foi aumentada, exacerbada
nesse ano diferente, com essa pandemia, com esse recolhimento, com todas as emoções represadas, vamos dizer assim, isso aumentou ainda mais? Aumentou, na medida que a gente vai fazendo uma análise que é conjuntural, né, até 2016, 2017, com as instâncias do governo federal, nós tínhamos as políticas funcionando, o Conselho Nacional de Combate à Discriminação também funcionando, todas as políticas em diálogo com os estados e com o município. Na atual gestão, né, no atual cenário político nacional, essas políticas sofreram esvaziamento total. Né? Então, nós apenas hoje contamos com os estados e com os municípios para a promoção de política pública para esse segmento. Então, isso tem, inclusive, aumentado a vulnerabilidade dessa população à situação de violência, na medida que essas políticas elas vão sendo esvaziadas, elas vão desaparecendo do cenário nacional. Não há uma afirmação de direitos humanos para esse segmento a partir do governo federal. Então, o que nós hoje contamos com iniciativas são a partir do governo estadual e das prefeituras que têm essa sensibilidade de trabalhar com esse segmento. E aí, então, com o surgimento, inclusive, da pandemia, da Covid-19, também muito desse segmento ficou vulnerável mais ainda, porque perderam o trabalho, ficaram em casa, né, estão vivendo de trabalhos alternativos, e isso possibilitou, inclusive, um aumento da violência contra esse segmento. Isso é o que nós podemos notificar entre em torno de 6 a 7 a 8 situações de violência no Estado. Né? Fora as pessoas que não conseguem fazer o registro. Que essa subnotificação que você falou ainda agora, né? Que são subnotificadas. Então, é subnotificada na saúde, é subnotificada na segurança, na escola, né? E o que nós precisamos hoje é ter, de fato, um observatório, um monitoramento do caso de violência desse segmento, seja uma violência psicológica, seja uma violência física, seja um ato mais grave, que é os assassinatos. Mas é como se a pessoa ficasse acuada, né? Ela tem medo até de fazer a denúncia, tem receio de como vai ser recebido nos órgãos onde vai fazer a denúncia, acaba ficando acuada, acaba gerando essa subnotificação que traz um retrato diferente da violência. Porque quando você disse que são 6 ou 7 casos registrados esse ano, com certeza a gente tem muito mais casos de violência que esses, né? Sim, com certeza. Se as pessoas realmente manifestassem a denúncia, né, recorressem aos serviços, né, e ao aparato do Estado, nós teremos aí um número bem mais significativo, bem maior de pessoas que sofreram algum tipo de violência, de preconceito ou de discriminação em razão de sempre fato de ser um gay, de ser uma lésbica, de ser uma travesti, uma transexual ou um intersex. E com certeza não são todos os municípios que têm esses sistemas de proteção atuando, né? A gente tem os do Estado, não temos mais o federal, como você falou, nós temos do Estado, temos os municipais, mas não são todos os municípios que contam com um serviço desse, com toda certeza. Não, com certeza, não são todos os municípios. Tem municípios que, inclusive, desconhecem que tem essa população no seu município. Tem município que não acessa, que não trabalha com esse segmento, né? Nós estamos agora no período aí da eleição, temos várias manifestações, inclusive de candidato a prefeito, de que não aceita, como é que está do outro lado uma candidata que não sabe se é homem ou se é mulher. Né? Inclusive a candidata travesti, que é candidata a vereadora no município, ela teve que registrar um boletim de ocorrência por conta dessa situação vista lá no seu município nesse período agora da campanha de eleição municipal. Então você vê o despreparo, inclusive, das pessoas, né, na concepção da defesa dos direitos humanos e como é que quer ser gestor de uma cidade, né? Como é que você vai ser um prefeito ou vai gestar uma cidade se não trabalhar com essa diversidade? Eu preciso fazer o diálogo com as igrejas, eu preciso fazer o diálogo com a religião de matriz africana, eu preciso fazer o diálogo com o negro, eu preciso fazer o diálogo com a população LGBTI, escutar todos, não somente criança, adolescente, idosos, todos são prioridade, incluindo também a população LGBTQI+. Todos são pessoas e merecem direitos e assegurados viver e garantidos com dignidade pelo Estado. E para viver com dignidade, ninguém tem que ter medo de denunciar, de fazer qualquer coisa pela orientação sexual. Isso é uma escolha pessoal, cada um
faz a sua escolha, ou cada um já nasce com a sua escolha feita, e o poder público tem apenas que garantir a segurança e a dignidade de todos os cidadãos. No município, se na eleição acontece isso, quando todo mundo fica meio bonzinho, né? Imagine no dia a dia. Mas, Ayrton, olha, muito obrigada pela sua participação. Tomara que todas essas proposições se transformem em realidade, que a gente não tenha mais que noticiar casos como esse da Natasha, onde um crime acontece simplesmente pela orientação sexual da pessoa. É uma coisa mesmo terrível. Mas, olha, muito bom dia e obrigada mais uma vez. Obrigado. Nós sempre estamos à disposição para esclarecer a sociedade brasileira e maranhense sobre a política de direitos humanos, em especial a política LGBTQI+, do Estado do Maranhão. Ok, muito obrigada mais uma vez. Bom dia para você também aí que pode nos acessar e nos acompanhar nas nossas redes sociais e no nosso site, porque todo conteúdo você já sabe. Todo dia eu digo isso, mas está lá, prontinho para você. E também eu te digo todo dia que eu estou aqui te esperando às 8h30 da manhã, tá certo? Tchau.